Eu sabia, né, que a tua mãe era já falecida, né? E falei, mas começa pela mãe, senão ela vai ficar chateada, né? Sim. E sabemos, na verdade, que o nosso Pai Celestial ele não tem filhos falecidos, né? Ele tem filhos que ou estão nessa vida ou estão em outra vida, mas eles estão sempre vivos. Gostaria que você pudesse contar um pouquinho mais, né? Até que momento você teve com a tua mãe, até que momento que ela esteve cuidando de vocês e quando foi que ela deixou vocês? Tá certo. Desde então, desde do falecimento, minha mãe sempre morou na mesma casa que a minha avó. Aham. Então, eu e minha irmã fomos criados juntos pela minha mãe, pela minha avó, pelos meus dois tios, o Edno e o Edilson, Aham. e também pela minha tia Elza. Ela morava nos quintal dos fundos. Ah. E logo, pouco tempo depois, meu tio Edno voltou de missão, ele se casou, e então a casa ficou minha avó, minha mãe, a Jaqueline, minha irmã, e o meu tio Edilson. E minha mãe, ela cresceu já nessa fase adulta, já depois de nós estarmos grandes, né, digamos assim. Ela concedeu a oportunidade que a minha avó já tinha pedido para ela há alguns anos, de que eu e minha irmã fossem batizados. Então nós fomos batizados aos 12 anos de idade. Frequentávamos com a minha avó desde os 10 anos, mais ou menos, Aham. só que minha mãe até então não sentia vontade. Aham. Então, depois de 12 anos de idade, minha mãe deixou com que a Jaque e eu nós pudéssemos ser sido batizados na igreja. E toda essa minha adolescência nós fomos criados pela minha mãe e pela minha avó. Porém, a minha mãe trabalhava, então Aham. quem cuidava de nós era a minha avó, Aham. que eu acabei acostumando de chamar de mãe. Ah. Então eu chamava minha avó de mãe e minha mãe de Nice, que era um apelido e um nome que pegou na família, entre amigos e membros da igreja. Sendo que, na verdade, quando você foi chamado bispo, e muitas outras vezes que ela veio aqui, eu tinha certeza que era tua mãe. Eu cheguei a cumprimentá-la, né, como tua mãe, e aí eu falei assim, não, eu sou a avó. Eu falei assim, é avó, mas não, mas parece tão mãe, né? Aham. Então acho que funcionou, né, chamar de mãe. Funcionou, ela gosta muito. Aham. Era no caso o neto caçula, então tinha um carinho especial, uma atenção ali especial. E o meu avô também, antes de falecer, pediu com que ela tivesse uma atenção muito especial Aham. com o menino, né? Minha avó conta que teve, em um dos sonhos que ela teve, e uma situação, uma decisão muito difícil que ela tinha que tomar, qual caminho ela tinha que ir, ele aparecia no sonho e falava para ela o caminho da criança. E a criança era o meu lado, era o lado onde eu estava. Aham. E isso foi um testemunho e uma afirmação e um cumprimento de promessa, eu acho, da minha avó também, do pedido do meu avô, de ter essa atenção, esse cuidado, né, comigo. E então depois minha mãe, felizmente, conheceu o membro da igreja, o Eduardo, eles namoraram e se casaram. Quando minha mãe se casou, eu então fui morar com a minha mãe, eu e a Jaque. Então na casa ficou minha avó e meu tio Edilson. Porém, como era praticamente no mesmo bairro, era tudo da mesma ala, e ainda aquela questão de vó sendo mãe, eu ainda dormia muito na minha avó e não dormia na casa da minha mãe. E a casa da minha avó, no caso, era a rua de trás do colégio onde eu estudava, no Mariano de Oliveira, ali na Avenida Paula Ferreira. Então eu ainda continuei morando muito tempo na minha avó. E às vezes eu dormia na casa da minha mãe, né? E então, digamos que a minha avó que foi uma base da criação e a minha mãe na adolescência, que morando com ela e com meu padrasto, ela também me criava, mas eu não passava tanto tempo lá quanto que eu passava na casa da minha avó. Olha que interessante. E o nome ficou como chamando de mãe, né? Minha avó de mãe e minha mãe de Nice. Essa transição aconteceu quando meus irmãos começaram a nascer, já de pequenos. Para não chamar minha mãe de Nice na frente deles, eu comecei a chamar minha mãe de mãe. E aí eles chamavam a mãe de mãe, mas a minha avó também chamava de mãe. Imagina a confusão na cabeça A confusão das crianças. Né? Nossa, mas o irmão tem tantas mães assim? É verdade. E aí, hoje eles já chamavam na época, hoje chamam minha mãe de mãe e minha avó de vó. E eu que chamo minha avó às vezes de mãe ou às vezes de vó também. Legal, legal. Se
você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.